Louvado seja Deus. Mateus 11, 28. Todos acharam? Vamos ler o 28 e o 29 e o 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixe-se assentar, igreja, em nome de Jesus. Eu confesso para o pastor, que Deus não deixou eu vir aqui na sexta passada, retrasada, e nem na passada, porque Ele não tinha concluído essa palavra. Eu tinha a primeira parte, mas faltava mais duas partes, a primeira, a segunda e a terceira. Eu tinha só a primeira. E quando eu li esse versículo, Deus falou profundamente no meu coração. Deus falou bastante. E aquilo que Deus passou para mim, Deus ministrou no meu coração, eu quero ministrar para a igreja. Porque eu tenho certeza que Deus falou comigo, mas Ele vai falar também com a igreja hoje. E eu comecei a pensar nesses versículos e dizer: Jesus, o Senhor disse, vinde a mim. O Senhor tem marcado um encontro comigo. Em algum lugar, quando eu te conheci, o Senhor marcou um encontro comigo. O Senhor marcou um encontro comigo na igreja. E nós ouvimos o seu chamado. E Deus realizou tantas coisas na minha vida, até no dia de hoje. O inimigo tem tentado tirar muitas das coisas que Deus tem colocado na minha vida. Mas nós louvamos a Deus, porque quando nós temos um encontro com Deus, tudo muda. Tudo fica mais difícil para o inimigo e mais fácil para nós. Aleluia. Então Deus, nesta noite, Ele marcou um encontro comigo e marcou um encontro com você aqui neste lugar. Assim como um dia eu quero começar falando de um homem que nós conhecemos bem, Nicodemos. Nicodemos, todos nós sabemos que ele era doutor, ele era juiz, fazia parte do Sinédrio. Para entender melhor a igreja, o Sinédrio era como se fosse o fórum hoje, não é isso, pastor? Era um lugar de julgamento. O Sinédrio era composto de 71 juízes que atuavam ali. E Nicodemos fazia parte de um desses. Era um homem estudado, era um homem entendido da lei. Era um homem conhecido pela população, era um homem que tinha respeito pela população, mas lhe faltava uma coisa: a presença de Deus na sua vida. Ele pensava que ele sabia tudo, ele pensava que ele tinha aprendido tudo, mas ele aprendeu o que o ser humano ensina. Ele aprendeu o que nós escutamos da boca do ser humano. Não tinha aprendido de Deus, não tinha aprendido com Deus. Ele não tinha um encontro com Deus. Mas eu creio e quero acreditar dessa forma, que Nicodemos, talvez um dia, ali sondando Jesus, ele ouviu, talvez Jesus falando desta palavra: vinde a mim, todos os que estáis cansados. E aquela palavra soou no ouvido de Nicodemos, entrou e penetrou por
palavra diz que a palavra é como a espada de dois gumes. Ela corta, ela penetra, ela vai no profundo, ela vai no íntimo do homem. E eu quero acreditar que Nicodemos um dia ouviu Jesus falar: vinde a mim. Ou seja, Jesus estava falando diretamente para Nicodemos: Nicodemos, eu quero marcar um encontro com você. Mas como nós já ouvimos aqui, acho que 2 cultos passados, que nós temos que respeitar o espaço do outro, temos que respeitar o lugar que ele vive, temos que respeitar as pessoas. Jesus então entendeu que ele tinha que marcar um encontro com Nicodemos, mas ele não podia marcar esse encontro lá no Sinédrio. Ele não podia marcar esse encontro em lugar aberto, porque a Bíblia diz que Nicodemos ele foi de noite ter com Jesus, com medo de que os outros vissem ele indo, mas ele simplesmente estava atendendo um chamado de Deus. Ele estava indo no encontro com Deus. Jesus então marca esse encontro com Nicodemos à noite. Nicodemos, um líder judeu, ele saiu à noite, na determinada hora, porque eu acredito que tudo acontece debaixo desse céu e em cima dessa terra com um propósito. Deus, ele marcou um encontro com Nicodemos àquela hora da noite, e Nicodemos foi ter com Jesus. Nicodemos, ao chegar ao encontro com Deus, ao encontro com Jesus, eles começam um bate-papo. Eles começam a dialogar. E Jesus começa a explicar algumas coisinhas para Nicodemos. Não com essas palavras que eu vou dizer, mas talvez Jesus disse: olha, Nicodemos, o que você aprendeu não vale nada. Você tem que aprender de mim. Porque a Bíblia diz: aprendei de mim que sou manso. Troque seu fardo, Nicodemos. Nicodemos vivia em trevas. Nicodemos vivia com uma mente escura, olhos fechados. Ele não tinha uma visão aberta para o que era verdadeiramente o reino de Deus. Porque se ele soubesse, ele entendesse realmente a palavra de Deus, ele iria, e aquele povo todo iria acreditar que Jesus era enviado de Deus, baseado no Velho Testamento, segundo a palavra de Deus. Então Jesus começa a dizer para Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Porque todos nós, irmãos, quando nós nascemos, nós aprendemos, nós nascemos com uma natureza e aprendemos aquilo que os nossos pais ensinam. E depois nós vamos tomar a decisão mais para frente de que caminho nós temos que seguir. É por isso que Jesus nos dá o livre-arbítrio, para escolher o nosso destino, a nossa vida. Ele diz para Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Nicodemos então para um pouco, pensa, fala: olha, mestre, talvez Nicodemos foi aquele encontro também com Jesus, pensando assim: eu vou interrogá-lo, eu vou investigá-lo. Ou seja, ele como juiz, eu vou lá para observar, para ver e talvez para julgar. Ou seja, Nicodemos foi ali como um delegado, mas ele se deu mal, porque ele chegou na presença de Jesus, tudo mudou. Ele teve um encontro com Deus. E quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida muda de direção. Ela muda de rumo. Conversão, irmão. Quando os crentes, os irmãos falam de conversão, é converter. Quando é converter, irmão, é quando você está andando de frente e você resolve andar de costa, vira para andar de costa. Você muda totalmente 180, 360 graus o seu rumo. Isso é conversão. E a Bíblia nos conta que Nicodemos ainda retrucou, falou: mas sabemos, ou seja, ele disse para Jesus: Jesus, Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se não for da parte de Deus.
Então Jesus disse para ele, começa a explicar as coisinhas para ele, e dizendo que ele tinha que nascer de novo. Ele disse, mas como é isso? Como pode já um homem velho como eu voltar para o ventre materno e nascer de novo? Jesus então diz, não, Nicodemos, é preciso nascer da água, é preciso nascer do Espírito, é preciso converter, é preciso mudar o modo de pensar, é preciso mudar o modo de viver, é preciso mudar o modo de andar, o modo de falar, o modo de caminhar na rua, o modo de se portar. É preciso mudar, transformar, porque quando nós falamos de mudança, de conversão, Jesus estava falando para Nicodemos que era preciso haver uma regeneração no seu coração, um renovo, uma transformação total, irmão. E às vezes nós precisamos disso. Nós precisamos de ter um encontro com Deus, para que Deus possa mudar o nosso coração, o nosso modo de viver, porque todos os dias nós enfrentamos lutas aí fora, enfrentamos batalha, o gigante vem com tudo para cima de nós, e nós temos que saber sair das investidas do adversário de nossa alma. E para isso nós temos que estar ligado com Deus. Temos que ter um encontro com Deus. Aleluia. E aquele bate-papo foi longe. Jesus disse a ele, é preciso mudança, Nicodemos. É preciso mudar a sua vida. Ele teve um encontro com Deus e tudo mudou na sua vida. Se nós olharmos mais para frente, lá no livro de João, capítulo 7, versículo 44, 45 ao 53, Nicodemos, ele mudou o modo de pensar, porque naqueles versículos, ele defendeu Jesus. Porque quando os fariseus enviaram soldados para prender Jesus, eles não prenderam. Eles voltaram sem o Senhor, sem Jesus. E os juízes perguntaram, cadê ele? Por que não prendesse? Ele falou, olha, não. Por nós nos prender mesmo, porque ninguém fala como ele fala. Aqueles líderes, aqueles juízes ficam bravos. E começam a falar coisas ali para aquele soldado. Talvez vocês também acreditaram nele, foram enganados por ele, creram nele. Nicodemos então, ele defende a Jesus ali naquele momento. Nicodemos então fala para aqueles líderes, olha, por acaso a nossa lei julga, ou seja, condena um homem antes de ouvi-lo? Nicodemos já estava defendendo Jesus. O que o encontro com Deus faz na vida da pessoa? Muda a pessoa. E se nós olharmos mais para frente, no capítulo 19 e no versículo 38 ao 42, 43, nós vamos ver ali que após Jesus ser crucificado, um tal de José de Arimateia, que a Bíblia diz que ele era discípulo anônimo, ou seja, era discípulo escondido, pediu o corpo de Jesus para Pilatos. E Pilatos resolveu liberar. Então a Bíblia vai nos dizer que foi José de Arimateia e quem? Nicodemos preparar o funeral de Jesus. A Bíblia diz que Nicodemos levou aromas, perfumes, para preparar o corpo de Jesus. Nicodemos ali já estava amando a Jesus. Já estava amando porque teve um encontro, porque uma pessoa que não ama, não vai nem preparar o funeral, deixa jogado aí mesmo. Mas a Bíblia nos fala que Nicodemos e José de Arimateia foi preparar o funeral de Jesus. Esse homem teve um encontro com Deus. E todos nós que estamos aqui hoje, estamos atendendo o chamado de Deus. Temos um encontro com Deus aqui nesta noite. E se você falar com Jesus, Ele vai mudar a tua história. O interessante
interessante, irmãos, se nós olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos encontrar também, isso foi o que Jesus ministrou no meu coração. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar, aleluia, também um homem teólogo, um homem estudado, um homem que era do grupo dos fariseus, um homem que aprendeu tanto com Gamaliel, que adquiriu o direito de ser chamado de rabi, ou seja, de mestre. Mas era a mesma coisa, irmão. Mente fechada, olhos fechados. Era estudado, era bem letrado, mas não tinha o que era necessário, a presença de Deus. Era mal visto perante a sociedade, ou seja, mal visto perante os cristãos. Esse homem se chamava Saulo. Ele matava os cristãos, mas Deus tinha um plano na vida daquele homem e também marcou o encontro com ele. E da mesma forma, Deus não podia marcar o encontro com Saulo ali dentro da cidade. Deus não podia marcar o encontro com Saulo ali no Sinédrio, não. Deus então dá uma ordem a Saulo. Saulo pede carta e vai para Damasco a fim de prender os cristãos. Mal sabia ele que ele estava atendendo um chamado de Deus. E assim se fez. A Bíblia nos conta que Paulo chegou no seu mestre e pediu carta para ir até Damasco, para prender os cristãos. Oh glória! Mas a Bíblia também nos conta que quando ele estava chegando a Damasco, era o lugar que Jesus tinha marcado com ele. A Bíblia diz que ali quando chegou ele viu a luz brilhante, tão forte, irmãos, que tirou a visão dele. Deus tirou a visão dele, ou seja, Deus estava tratando na visão dele, porque a visão dele só via sangue, a visão dele só via morte, matar os cristãos. E Jesus então se apresenta a Saulo e Saulo diz: Senhor, quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquela hora, Saulo mudou seu nome. Jesus mudou o nome dele para Paulo e disse: olha, Paulo, vai, entra na cidade e lá te dirão o que você vai fazer. Irmãos, a partir do momento que Saulo, ou seja, Paulo, ele teve um encontro com Deus, a sua vida mudou. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Mas uma perseguição de alegria, porque ele teve êxito na sua caminhada. A Bíblia diz que ele entrou naquele lugar, na cidade, entrou numa casa, e um tal de Ananias, é isso, pastor? Ananias? Não. Ananias foi quem foi lá. Deus então falou: olha, Ananias, né? Falou: Ananias, vai até uma rua chamada Direita. Lá você vai encontrar casa de Judas, e lá você vai encontrar Saulo, apelidado de Tarso, Paulo de Tarso. Ele falou: opa, peraí, Jesus, esse homem nós temos visto falar, é isso mesmo? Esse homem nós temos visto falar mal dele, ele mata os crentes, mata o seu povo. Mas Paulo, ou seja, Jesus tinha um encontro marcado com ele e um propósito na vida dele. Disse: não, Ananias, vai lá, porque este é um vaso preparado para mim, um vaso escolhido para mim.
ora por ele, para que ele recupere a visão. E quando Ananias chegou lá, colocou as mãos, orou sobre Paulo, orou. A visão dele foi recuperada na hora, mas já não tinha mais uma visão de sangue, uma visão de guerra, uma visão de luta, de morte. Não, ali ele renasceu com uma visão de pregar a palavra de Deus. É isso que acontece quando nós temos um encontro com Deus, irmão. O nosso coração muda, a nossa vontade muda, os desejos são mudados, aleluia. Passa a ter em nosso coração vontade de pregar, de falar desse Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você que pode machucar você. Mas eu vou falar. Se você vem na igreja todos os dias, todos os cultos, e não tem vontade de pregar a palavra de Deus para os seus companheiros, não tem vontade de pregar a palavra no seu trabalho, não tem vontade sequer de dar um glória a Deus lá dentro da firma que você trabalha, da empresa, tu me desculpa, irmão, mas você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa ter um encontro com Deus. Aleluia. Porque o crente, ou seja, o ser humano, quando ele é transformado, ele fala de Deus. Quando ele aprende de Deus, ele fala o que aprendeu. É o que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, tu fala o que você viste, ou seja, o que você conheceu, o que você viveu. Se você não acredita no que você ouve do homem, imagine se eu falar para você das coisas dos céus, do alto. É preciso ter um encontro com Deus, irmãos. E nesta noite é o lugar ideal. Domingo aqui é o lugar ideal. Vai começar a oração 7 horas da manhã e vai parar oração 5, 6 horas da tarde. É isso, pastor? 6 horas da tarde. Mas não vai parar, a presença de Deus não vai embora. Porque quando parar a oração, um grupo de louvor vai ensaiar, eles vão cantar. E a Bíblia diz: aonde estiver 2 ou 3, 1 ou 2 reunidos, em nome de Jesus, Ele estará no meio deles. Se eu fosse você, eu arrumava um tempo no domingo e vinha fazer uma hora de oração. Mas é uma hora de oração, irmão. Orar, orar, orar. Não é chegar aqui, atrapalhar o irmão que está orando, cumprimentar, Pai do Senhor, você viu, blá, 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 falar um monte de coisa, falou 15 minutos. Perdeu 15 minutos. Com coisas que não é de Deus. A hora que você chegar, tiver um irmão orando, irmão, só fala assim: irmão, Deus abençoe. E joelho e começa a orar e deixa ele embora. É uma hora de oração, vamos orar uma hora. Se não tem palavra para orar uma hora, fica de joelho dando glória. Até alguém te render, mas fique de joelhos dando glória. Porque quando você coloca o teu joelho no chão, a única coisa que você vai conseguir com isso é fazer com que Deus se levante do trono. Aleluia! E nesse encontro de Paulo com Jesus, deu no que deu. Que missionário, que pregador da palavra, implantador de igrejas, aleluia. É isso que Deus faz, irmão. Aqui dentro tem muitos que Deus tem uma obra a realizar. Mas como diz o ditado, estou nem aí, estou aqui, a hora que Deus quiser, Deus me usa. Mas não é assim não, irmão. Faça por onde? Faça por onde? Aleluia. Simplesmente eu vou na igreja, sento no banco, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vou para casa, fico lá dentro de casa e não faço mais nada. E terça-feira, quinta-feira, sexta-feira eu venho para a igreja de novo, domingo eu vou de novo. Irmão, ser crente não é só isso não. Ser crente, irmão, é muito mais do que vir na igreja e sentar no banco. Qualquer um vem.
Qualquer um vem, senta aqui, ouve ou assiste um culto e vai embora. Qualquer um. Agora eu quero ver você dar exemplo. Eu quero ver você, aleluia, lá fora, mostrar para o ímpio, mostrar para o mundo que você teve um encontro com Deus e Deus transformou a tua vida. Eu quero ver você, irmão, aleluia, chegar lá fora e falar para aqueles que vivem uma vida errada, irmão, olha, sai dessa vida, Jesus te ama, busca Deus, para com isso. Eu quero ver você falar isso. Eu quero ver você chegar no meio de 2, 3, 4 amigos daqueles que era do mundo, quando você era do mundo. Eu quero ver você chegar no meio deles, aleluia, e dar um glória, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Eu quero ver você fazer isso. Ser crente, irmão, é adorar a Deus em espírito e em verdade, estar ligado com Deus. E muito mais, irmão, fazer a obra de Deus, ajudar o próximo. Não ter rancor, não ter ódio. E eu duvido, eu dou minha cara a tapa, se aqui não tiver no mínimo 3 pessoas que têm ódio de alguém. Eu duvido. Você acha que Deus vai operar no seu coração? Você acha? Com ódio? Você já orou a oração do Pai Nosso? Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Mas larga a mão de ser cínico, irmão. Tu não perdoou? Então nem faça essa oração. Peça para Jesus primeiro consertar o teu coração, limpar teu coração. Aí depois você ore com alegria, com fervor, aleluia. Aprenda a perdoar, irmão. O ódio vai te levar para o inferno. O ódio, sabe o que ele vai fazer com você? Se Jesus vier hoje para você, se Jesus voltar hoje para te buscar, você vai morrer dentro da igreja, sentado no banco, dando glória a Deus, e vai para o inferno. Infelizmente é isso, irmão, que vai acontecer. Aleluia. Porque o crente, quando ele encontra com Deus, ele tem que ter mudança. O crente, quando ele encontra, ele dialoga, ele ora, ele busca a presença de Deus, tem que haver mudança no teu coração, irmão. Tem que mudar, irmão. Não adianta você falar para a pessoa, olha, eu sou crente, mas meu braço não é não. Para aí, irmão. Eu já ouvi muitos crentes falar isso. Deixa aquele cara ver, ele vai ver comigo, eu sou crente, mas meu braço não é não. Então não é crente, pô. Então corta aquele braço, mete um machado, literalmente, corta e joga fora. A Bíblia diz, né? Melhor entrar cego no céu do que entrar no inferno com os 2 olhos. Irmão, nós temos que aprender a ser crente. Temos que aprender a ser crente. Ser crente não é isso aí não. Ser crente não é viver desse jeito não. Conheço irmãos, irmão, conheço, fala de Deus, fala da palavra de Deus, mas anda com 32 debaixo do banco do caminhão. Que crente que é esse? Não confia em Deus? Não confia? O crente tem 66 calibres de fogo na mão, é só escolher um, meu filho, escolhe um e alveja a cara do diabo de bala, de palavra. Aí, ó. Aí.
Ué? Paulo, a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, ele matava os crentes. Ele dava surra de chicote, prendia, matava. Aí a coisa inverteu, aí foram correr atrás dele para matar, para bater, e ele apanhou muito. Porque o próprio Jesus disse a ele: ó Paulo, você vai ver o quanto vale sofrer pelo meu nome. Tu vai sofrer pelo meu nome. Cristão que não aguenta passar uma prova, cristão que não aguenta, aleluia, ponhar o dedão do pé no deserto. Quando a Bíblia nos diz que é no deserto que nós aprendemos, estou certo, pastores? É no deserto que nós somos ensinados, é no deserto que nós vamos aprender com Deus. Mas qual é esse deserto, irmão? Que você está falando, aqui no Brasil não tem deserto, só se eu for lá no Saara. Ei, ficar desempregado é um deserto, com família para criar, filhos para sustentar, esposa para sustentar, é um deserto. Passar por um momento de enfermidade é deserto. Passar por um momento difícil, briga, ou seja, discussão, ameaça de separação no casamento, é um deserto. Aleluia. E nós temos que entrar nesse deserto com os pés firmes, passos largos, acreditando naquele que um dia nós encontramos com ele, e ele teve, aleluia, a capacidade, ou seja, ele colocou o nosso nome no livro da vida. Então nós temos que acreditar que ele disse que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. É preciso crer, é preciso acreditar, é preciso estar ciente que este Jesus, que você vem aqui e dá glória para ele, ele está do teu lado, ele está com você. Ele está com você, irmão, aleluia. Ele não vai deixar você perecer ele vai deixar você ir até onde você aguenta. Ora que ele vê que você não tem forças mais para caminhar no deserto, ele te pega no colo. Antigamente tinha uma música aí, não sei se era do mundo ou se era louvor, se fez para a igreja, que fala que os homens caminhavam na praia. E a música diz que o homem caminhava, quando estava tudo bem, ele via 2 pares de pegada na areia. Mas aí quando a dificuldade veio, quando a coisa ficou feia para ele, quando ficou crítico as coisas para ele, que começou, aleluia, a não ter dinheiro no bolso, ou seja, nos dias de hoje, começou a não ter uma gasolina para pôr no carro, para vir para a igreja, para andar, quando a conta de água e de luz chegou e não teve dinheiro para pagar, aleluia, aí então aquele homem olhou e viu 1 par de pegada na areia. Aí então ele questionou a Jesus: Jesus, quando o senhor estava tudo bem, eu via, o senhor estava do meu lado, mas agora que a coisa ficou feia, o senhor saiu do meu lado. Aí Jesus disse para ele: não, meu filho, aquele par de pegada que você viu na areia era meu, eu te carregava no colo, aleluia. É isso que Deus faz por mim, por você. Deus nos carrega no colo, Ele nos leva em segurança, Ele vai nos levar a uma terra fértil, onde mana leite e mana mel, onde mana provisão, aleluia. E nós não vamos perecer, não vamos perecer, porque é promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, tua casa será salvo. O Senhor Jesus disse que se nós cremos nele, nós iríamos achar uma porta, iríamos entrar por ela, iríamos achar pastagens, um pasto verdejante, comida, não vamos passar fome. O Senhor Jesus nos promete bênçãos e vitória, mas às vezes muitas das pessoas estão passando por uma prova e estão sem Jesus, porque não teve um encontro verdadeiro com Deus, não entregou a tua vida para Jesus. Você vai perecer. Uma vida que não tem Jesus está entregue ao mundo, e o mundo não tem nada a oferecer. O mundo é só morte, porque a Bíblia fala que ele já é do maligno. Verdade. Aí
Olha o que Jesus disse, certa vez Jesus disse na Bíblia. Os discípulos, ou seja, Deus falou dos discípulos, Jesus falou para Deus acerca dos discípulos: ó Senhor, não os tire do mundo, não os tire do mundo, mas livra-o do mundo. Meu Deus, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Você ter com quem contar, você poder dobrar o teu joelho e dizer: Deus, eu quero dialogar com o Senhor. Eu já falei aqui, irmão, pega uma cadeira, põe o seu reloginho para despertar. Quando tem jogo, seleção, Copa do Mundo, né? 2 horas, não, celular, despertador, vai despertar para me assistir o jogo. Faz isso não, irmão. Se passar de dia, você assiste. Se passar de noite, vai dormir, rapaz, você ganha muito mais. Depois vai trabalhar cansado, vai trabalhar com sono, arriscado fazer coisa errada, arriscado sofrer um acidente no emprego, arriscado o teu chefe te mandar embora. Por quê? Porque foi assistir um jogo. É muito mais gostoso. Põe o relógio 3 horas, 4 horas da manhã para despertar, dobra o joelho, ali você fala tudo com Deus. Fala tudo das afrontas. Quem te afrontou, fala dos problemas, fala das dívidas, fala de tudo, do seu parente que não vai com a tua cara. Não, fala tudo que você tem para falar com Deus. Isso é oração. Tá aí uma boa dica para você que não tem palavra, vem orar domingo. Fala até do seu cachorro. Meu cachorro late demais, Jesus. Fecha a boca dele um pouco. Fala. É uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ou seja, Jesus é uma pessoa. E está conosco, do ladinho, ouvindo, pronto para te ouvir. Basta você abrir tua boca. Às vezes eu falo, vocês riem, mas é verdade, irmão. Falo com o caminhão não quebra não. Vamos lá, filho, leva eu embora. Falo com os pardal, falo com os cachorros. Filho, é um ser vivente. Eu dou bom dia para os passarinhos, todo mundo fica rindo de mim, mas eles entendem. Eu dou bom dia. Agora, só porque a minha vida talvez não está indo bem, eu vou ficar de mal com a vida? Não. O próprio Paulo disse, né? Eu sei, na bonança, sei viver na face, sei adorar, vamos falar assim, eu sei adorar a Deus quando eu tenho bastante, também sei adorar a Deus quando eu tenho pouco. Você sabe como que Deus titula esse tipo de pessoa? Adorador. Adorador. E ele ama quando ele encontra um adorador. Meu Deus, ele ama. E deu no que deu, né, irmão? O tempo já está indo embora. Paulo virou apóstolo Paulo, mensageiro, pregador. E Deus quer fazer isso comigo e com você, irmão. Não importa o tempo que leve, não importa a idade que nós temos, Deus quer trabalhar na tua vida. Ouça o chamado de Deus, ouça a voz de Deus. Outra pessoa que Deus mudou a vida. Outra pessoa que Deus mudou a vida na Bíblia. Um homem que era empregado do Império Romano. Um homem que era rico, muitas posses, mas também era mal visto pela sociedade. Zaqueu. Deus marcou o encontro com ele, né? Quem sabe um dia também ele ouviu Jesus pregar e falar: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quem sabe aquele homem se sentiu com a sua alma necessitada de Deus. Será que você não sente a sua alma necessitada de Deus? Será que você não tem dia que você não vê a hora de chegar logo a hora do culto para vir cultuar?
Será que você não sente assim quando às vezes você está quieta, aí o Espírito Santo toca no teu coração e você sente uma necessidade de pregar a palavra de Deus para alguém? Essa é a necessidade que a alma tem de pôr para fora aquilo que está preso. E muitas das pessoas, em vez de liberar, tranca com mais corrente, mais chave, mais algemas, e não libera aquilo que está ali dentro, aquilo que está machucando, corroendo. Porque eu sou assim, irmão. Eu sou assim. Quando eu sinto, às vezes eu estou quieto assim, eu sinto de falar alguma coisa de Deus para alguém. Se eu não falar, o meu coração aperta, dói. Dói. Tem que pôr para fora, tem que falar, tem que ser crente, tem que mostrar, tem que manifestar a tua crença em Jesus Cristo. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era maioral dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Era um homem rico, de posse. Mas certa vez Jesus marcou o encontro com ele lá em Jericó. E ele atendeu o encontro. Ele foi ao encontro de Jesus, talvez na avenida do centro, uma avenidona do centro, onde Jesus ia passar. E ele disse: poxa vida, eu estou vendo que vem vindo a multidão, mas se eu ficar aqui eu não vou ter como ver Jesus. Então eu vou subir nessa árvore aqui, cheia de espinho mesmo, tal de sicômoro. É isso, pastor? Figueira brava. Eu vou subir aqui e vou ver Jesus. Mas mal sabia ele que era um encontro que Deus tinha marcado com ele naquele lugar. Tanto é que a Bíblia diz que quando Jesus chegou bem de baixo, falou: Zaqueu, desce, filho, desce depressa. Jesus se encontrou com Zaqueu. Aí Jesus ele mesmo se convida: Zaqueu, hoje convém eu ir na sua casa. Será que hoje convém Jesus ir na sua casa? Hã? Zaqueu, hoje convém eu ir lá na sua casa, Zaqueu. Ah, Jesus, então vamos lá então. Vamos logo. E quando ele chegou na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que o próprio Zaqueu já tomou uma iniciativa. Senhor, eu sei que eu tenho defraudado muita gente, eu tenho roubado demais. Ou seja, ele se arrependeu. Roubei demais. Mas Jesus, eu vou falar uma coisa, eu vou dar metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Olha que coisa linda. E aquele que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. É isso que fala a palavra? Eu vou restituir 4 vezes mais. A metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Será que quando você está andando na rua, você vê aqueles, não é mendigo, é uma palavra muito feia, né? Aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que estão numa situação crítica e te pede o que comer. Você abre a mão ou você encolhe? Ou igual aqueles daquela passagem que diz a palavra do Senhor lá, que, né, o bom samaritano. Você é o bom samaritano ou você é os outros? Bem feito. Tá desse jeito porque não vai na igreja. Bem feito. Vai buscar Jesus. Mas você foi lá falar a palavra de Deus para ele? Hã? Você foi lá falar para ele: ó, moço, moça, Jesus te ama, Ele pode mudar a tua vida. Vamos procurar a casa do Senhor, vamos procurar Jesus, Ele pode transformar você. Você foi lá falar isso para ele? Não foi. Silêncio, né? Silêncio, né? E aí? Faça uma reflexão dentro de você. Pensa.
Pense. Fale com você mesmo. Se você está sendo egoísta, você diz: puxa vida, como eu estou sendo egoísta, eu vou tentar mudar. Eu vou tentar mudar o meu modo de viver. Porque da mesma maneira que eu tenho fome, as pessoas também têm. Aleluia. Quando o Senhor Jesus chegou na casa de Zaqueu, mudou o coração, mudou o pensamento, mudou o modo de agir. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Irmão, como é que está a sua vida? Faça uma reflexão você, não precisa responder para mim. Fale com Deus. Como é que está o seu modo de viver? Como é que é o seu dia a dia dentro da sua casa? Como é que é o seu dia a dia longe da igreja, longe do pastor? Porque perto do pastor é uma coisa. Quando se apresenta diante de um irmão, é uma coisa. Mas quando não tem nenhum conhecido vendo você, como é a sua vida? Você dá bom testemunho? Você revela a pessoa de Jesus na sua vida? Você revela o Espírito Santo na tua vida? Porque quando nós temos um encontro com Deus, nós temos que transmitir a imagem de Cristo, a imagem do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus disse: desçamos e fazemos-los, o homem, a nossa imagem e a semelhança. Deus, ele se revela nas pessoas através de você. Os anjos queriam vir aqui para pregar a palavra de Deus, mas Deus deu esse privilégio para você. E você está jogando fora o que Deus te deu? Hã? Não seja egoísta, irmão. Entrega a tua vida para Jesus Cristo. Ouça a voz de Cristo. Ele te chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele diz que o fardo dele é leve. Se você está com peso nas costas, não aguenta mais a viver, faça como esses homens fizeram. Marque um encontro com Deus e mude a sua vida. Meu Deus, como eu queria falar mais, mas o horário já foi. Jesus Cristo. Aí quando você entrar na presença de Deus, quando você estiver tendo um diálogo com Deus, aí o Espírito de Deus vai entrar na sua vida e vai mudar toda a tua história, porque o Espírito de Deus, quando ele entra numa pessoa, ele habita no lugar que é de direito, que é o teu coração, teu corpo, é trono, casa, morada de Deus. Então ele vai transformar a sua vida, porque ele é o Espírito que muda, transforma, realiza todas as coisas segundo a ordem de Deus. Segundo a ordem de Deus. Ei, se eu fosse você, eu marcava um encontro com Deus ainda hoje, para que Deus mude a tua história.